gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 7º livro da série Os Bridgertons, Um Beijo Inesquecível. Eu nem acredito que eu tô quase terminando essa série, nós só precisamos casar mais um irmão Bridgerton. E se esse é o meu primeiro vídeo que você tá assistindo, eu tô fazendo maratona da série toda, então tem vídeo pra todos os livros aqui no canal. E nesse 7º livro nós temos como protagonista a última irmã solteira da família, que é a Hyacinth Bridgerton. A Hyacinth, ela já tá com 22 anos e já passou por 3 temporadas. Mas digamos que não recebeu muitas propostas de casamento e as que ela recebeu foram de cavalheiros que, ela não se interessou muito. E durante toda a série a gente percebe que a Hyacinth, ela tem essa personalidade forte que eu particularmente amo. E talvez, isso possa ter afastado um pouco esses pretendentes, mas ela tá 100% nem aí, porque ela diz, que se os cavalheiros não conseguem aturar uma mulher inteligente, dona de si, o problema é deles e não dela. Mas nós estamos falando de Os Bridgertons, então nós vamos contar com as maiores casamenteiras de Londres nesse livro, especialmente com a Lady Danbury. E eu sei que eu falo o nome dela errado, porque naquele evento de fãs de Bridgerton eles pronunciaram o nome da personagem diferente, mas eu não me lembro no momento, então a gente continua aí com Lady Danbury até a série sair pra eu aprender a falar o nome dela direito. A Hyacinth toda terça-feira ela lê pra Lady Danbury e todo mundo diz que a Hyacinth é uma versão mais jovem da Lady Danbury, que elas têm o mesmo temperamento, e é lógico que isso pra elas é visto como um elogio. A Lady Danbury, ela tem um neto, o Garrett, e ela dá o jeito dela de chantagear o neto para que ele compareça ao evento das Smiths, que toda vez tem o recital delas, na maioria dos livros isso sempre é o evento que acontece na temporada, e ela consegue chantagear o neto dela a comparecer, e é lá que ele vai conhecer a Hyacinth. E o Garrett, ele é um libertino, e a Hyacinth enxerga ele como um desafio, porque ela tem essa coisa, de que ela tem resposta pra tudo, mas acontece que em alguns momentos que ela tá conversando com o Garrett, ela vai ficar sem palavras. E eles conversam, se encontram em alguns eventos, mas eles vão ficar próximos mesmo quando o Garrett, ele recebe o diário da falecida avó paterna dele, e acontece que o diário está em italiano. E ele, pensa e ele fala, minha avó, Lady Danbury, conhece todo mundo em Londres, ela deve saber alguém que fala italiano que possa traduzir esse diário. E acontece, que ele vai na casa dela justo numa terça-feira, que é quando Hyacinth está lá lendo para ela. E conversando, ele conta sobre o diário e ela fala assim, nossa, mas eu não conheço ninguém que lê italiano, francês talvez seria mais fácil. E aí, é claro que Hyacinth sabe ler italiano. Através dessa tradução, ela vai descobrir que a Isabella escondeu diamantes na antiga casa do Garrett, que hoje é onde o pai dele mora, que é a casa Sinclair. Então, por conta disso, a Hyacinth e o Garrett acabam passando muito tempo juntos e muita coisa vai acontecer. Esse livro é uma grande aventura. Eu entendo que algumas pessoas não gostam, porque eu diria que o romance ficou equilibrado com a aventura, mas eu acho que não seria o livro da Hyacinth se fosse um romance fofo, clichê, como aconteceu nos outros livros. Essa não é a personalidade dela, e eu gostei que a personalidade da personagem foi consistente. Eu gosto muito da Hyacinth, e eu senti que no livro dela ela ainda era ela, então era essa questão de eu vou fazer assim, se você quiser me acompanhar, vamos, senão eu vou sozinha mesmo. E eu gostei que isso foi mantido na característica, não foi apagado isso dela para que o romance pudesse acontecer, porque eu não quero ficar fazendo comparação com outros livros, mas eu senti que no livro da Eloise, a Eloise também tinha essa personalidade forte, e achei que no livro dela foi apagado para que ela pudesse ficar com o Sir Philip. Então no da Hyacinth isso não aconteceu, o que eu gostei muito. Como nos outros livros, nesse eu também tive problemas, então acho que é legal falar nessa parte sem spoiler. Acontece que o Garrett, ele não tem uma relação boa com o pai dele, e tudo que ele faz ou ele deixa de fazer tem relação com o conde, ou ele quer impressionar, ou ele quer irritar o pai dele.
E mais ou menos por volta aí de 70% da história, ele toma uma atitude que eu considerei muito, muito baixa. Me desanimou, assim, total com a história, porque eu tava gostando muito e eu tive um flashback, assim, aquele sentimento que eu tive com o Duque-Eu, porque o Duque-Eu aconteceu a mesma coisa. Eu estava gostando muito da história, chegou numa cena, estragou tudo. E eu acho que com o Garrett foi a mesma coisa. Eu estava gostando muito da relação dele com a Hyacinth, mas essa atitude dele foi assim, péssima, péssima, eu não consegui superar. E o que acontece, né? Eu entendo que nenhum personagem é perfeito e a gente percebe nesses livros da Julia Kim, da série dos Bridgertons, que são os únicos que eu li, que sempre tem alguma coisa que acontece ali e com o romance que a gente vai ver o desenvolvimento dos personagens. Entretanto, e se a gente pensar também na época, né, era de se esperar que isso fosse acontecer. Mas eu penso que a Julia Kim, ela não escreveu esse livro em 1800 e bolinhas. Então ela tinha a opção de não colocar essa cena, de não colocar essa ideia na cabeça do personagem. E ela poderia usar de outra parte, até mesmo dessa briga do Garrett com o pai dele, do passado dele e tudo mais, pra criar o conflito da história e não ter feito isso com a Hyacinth. Eu teria dado 5 estrelas, favoritado, mas eu não consigo, por conta dessa cena, eu não consigo passar pano pro que aconteceu. Mas eu achei que o pedido de desculpa do Garrett, ele realmente admitiu que ele estava errado, ao ponto de corrigir o pedido de casamento dele. Não apago o que ele fez, ele não é o meu agregado favorito, mas das redenções aí que aconteceram na série, eu achei a dele a melhor. Isso é tudo que eu posso falar sem spoiler, então se você ainda não leu o livro, leia e depois volte aqui pra gente conversar sobre ele. O livro ele já me conquistou no primeiro capítulo, quando a gente começa com o meu trio favorito, que é a Lady Dunbury, a Penelope e a Hyacinth no recital das Smiths, que eu particularmente sempre acho muito engraçado essa coisa delas sentarem na primeira fileira, mesmo o recital sendo péssimo. Toda vez elas estão lá pra apoiar as meninas. E nessas coisas de recital, dos eventos que aconteceram, eu achei muito engraçado, e eu em particular, que a Hyacinth está sentada com o Garrett e ela acena pra Lady Dunbury, pra mãe dela, e as duas fingem que elas não estão vendo a Hyacinth só pra deixar ela sozinha com o Garrett. Eu achei essa cena muito engraçada, que a Hyacinth, ela sempre fala, nossa, muito sutil da parte delas. Como eu falei, se não fosse essa cena do Garrett tentando seduzir a Hyacinth pra prender ela ao casamento, eu tinha gostado muito da dinâmica dos dois, principalmente nesse início do livro. Os diálogos eram ótimos. Eu acho que eu li esse livro tão rápido porque ele é cheio de diálogo e obviamente teria que ser porque a Hyacinth fala demais, não poderia ser diferente. Eu gostei muito, muito, muito da dinâmica entre eles, principalmente dessa coisa dos diamantes. Inclusive, a primeira vez que eles vão até a casa Claire pra procurar pelos diamantes, essa cena eu fiquei tão nervosa e eu inventei de ler no meu intervalo, e o meu intervalo acabou justo na hora que eles estavam dentro do armário e o mordomo tinha entrado no quarto e eu precisei parar de ler. O livro Farofinha, que a Hyacinth e a Lady Dunbury estavam lendo, a Priscila caindo dos penhascos, e eu amei que no início de cada capítulo a gente tinha uma narrativa estilo ao livro que elas estavam lendo, que é Miss Butterworth e o Barão Louco. Eu achava super engraçado. Vamos falar sobre pedidos de casamento. Primeiro, quando o Garrett vai pedir a mão da Hyacinth de casamento para o Anthony, essa cena eu ri demais, porque o Anthony, tipo, super... Finalmente alguém se interessou pela minha irmã. Eu achei que ela nunca ia casar na vida. E ele todo feliz, e o Garrett fala que mesmo o Anthony já grisalho, eu fiquei assim, passou tanto tempo já. E ele não queria ter que duelar com ele, e eu pensei assim, Simon que o diga. Mas pra mim o melhor pedido de casamento foi o segundo pedido de casamento. Eu não estava esperando, como eu disse, eu gostei do final, não apago o que o Garrett fez, mas achei que foi um pedido de desculpa válido. Ele pediu a mão da Hyacinth de casamento pela segunda vez, porque a primeira vez realmente ele tava nessa briguinha aí, né, infantil com o Barão, e a segunda vez foi porque ele tinha
real noção dos sentimentos dele. Em um todo, eu gostei muito do livro, mesmo Garrett não sendo amado por mim. Todo esse mistério sobre o pai biológico dele e os diamantes, eu acho que deu um outro tom ao romance. Foi o livro que eu li mais rápido, eu acho que eu li ele em 3 dias, porque eu dei uma desanimada no final por conta do ocorrido, senão eu teria lido tudo muito rápido em comparação aos outros livros que eu demoro mais ou menos uma semana pra ler. Esse eu gostei demais dos diálogos, como eu disse, e eu gostei que a personalidade da Hyacinth foi consistente e que o romance só aconteceu porque o Garrett aceitou ela do jeito que ela é e ela não precisou mudar por ele. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários se você já leu o livro, qual a sua opinião sobre ele. E eu pretendo ler o último livro ainda esse ano, então nas próximas semanas aí teremos a conclusão dessa série. Então foi isso, gente, até a próxima, tchau!